São 11 de outubro de 2023 e com muita alegria eu quero começar esta live aqui com você para tratar de um assunto muito importante, oportuno, que tem a ver com o momento em que nós estamos vivendo. Ontem tratei sobre a segunda vinda de Cristo e a guerra em Israel e hoje eu gostaria de retomar o assunto de Israel para contar para você a história desse povo, desde o seu começo. Então hoje eu quero trazer aqui uma abordagem histórica da nação de Israel, do povo de Israel. E espero que esta análise, que esta abordagem possa trazer luz à sua mente e ao mesmo tempo aquecer o seu coração. É a história da redenção, é a história desta família patriarcal que se transforma numa nação, e esta nação vai se preparando pelas mãos do Eterno, pela providência de Deus, até que venha o Messias, o Salvador do mundo. E eu gostaria então de trazer à sua memória esclarecida esta belíssima história do povo de Israel. E eu quero começar com a chamada de Abrão, de Ur dos Caldeus, lá na Mesopotâmia. E ele vivia entre um povo que adorava outros deuses. E Deus deu uma ordem para ele, para sair da sua terra, da sua parentela, para um lugar que Deus lhe mostraria. E Deus faria dele uma grande nação. Pelo seu descendente, todas as nações da terra seriam abençoadas. Então ele sai de Ur, e fica no sul da Mesopotâmia, vai até Harã, no norte da Mesopotâmia, e dali ele sai com Sara e com Ló, que era seu sobrinho, e vai para a terra de Canaã, a terra que Deus lhe mostrou. É muito curioso que Deus faria dele uma grande nação, e Abrão significa grande pai, mas a Sara era estéril, e ele tinha 75 anos de idade quando saiu, e Sara tinha 65 anos. E eles tiveram, então, uma promessa de Deus, de que por meio dele todas as famílias da terra seriam abençoadas. Que Deus abençoaria aqueles que o abençoassem e Deus amaldiçoaria aqueles que o amaldiçoassem. Só que a Bíblia nos informa, portanto, que Sara era estéril. E quando o Abrão estava com 86 anos de idade, portanto, 11 anos depois, eles haviam atendido essa chamada divina, ainda não tinham filhos, e Sara sugeriu a Abraão coabitar com a sua serva Agar, para suscitar aí um descendente. Abraão aqueceu ao conselho da sua mulher, e então nasce Ismael, de Agar. Só que o projeto de Deus não tinha sido frustrado, e então, quando Abraão tem 99 anos, Deus muda o nome dele para Abraão, pai de grandes nações, e informa a ele que Sara, aos 90 anos, daria luz ao descendente, por meio do qual viria a nação de Israel e, consequentemente, o Messias. E então, quando Abraão tem 100 anos, nasce o Isaque, o filho da promessa. Abraão viveu 175 anos, e quando Isaque estava com 40 anos, Deus providenciou que o seu servo, Eliasar, fosse até a sua terra para buscar uma esposa para o seu filho Isaque. E então ele vai, por providência divina, encontra Rebeca, uma bela jovem, corajosa, ousada, decidida, e ela deixa a sua parentela, deixa o seu povo, e vem para conhecer e casar-se com Isaque, o filho da promessa, um jovem herdeiro da grande fortuna de Abraão. Porém, também Rebeca era estéril, e Isaque orou por ela 20 anos, até que ela pudesse dar à luz. Então, quando Rebeca fica grávida, tem no seu ventre 2 nações, 2 povos. E Deus já disse, lá de começo, que o mais novo teria preeminência sobre o mais velho. E o mais novo chama-se Jacó, porque nasceu segurando o calcanhar do seu irmão. E o mais velho chamaria-se Esaú. Eles são gêmeos, e ali representam 2 nações. Os 2 cresceram, um tornou-se caçador,
o Jacó tornou-se pastor de ovelhas. E diz a Bíblia que este casal enfrenta um problema, Isaac e Rebeca, porque Isaac ama mais a Esaú do que a Jacó, e Rebeca ama mais a Jacó do que Esaú, e esses pais então suscitam, de certa forma, a emulação e os ciúmes entre os irmãos. Porém, o plano de Deus passava por Jacó e não por Esaú. Esaú vai ser o pai dos Edomitas, um povo que vai ser inimigo histórico do povo de Israel. E então Jacó, aos 77 anos de idade, sai de casa, depois de ter enganado o pai, de ter traído o irmão, vai para a terra de Padã Arã, por orientação de seus pais, aos 77 anos. Lá, ele é enganado pelo seu sogro Labão e trabalha 14 anos pelas filhas de Labão, Raquel e Lia, e constitui família. Depois de 14 anos que ele está lá, nasce José, e ele quer voltar, mas o Labão não o deixa voltar, e ele trabalha mais 6 anos pelos rebanhos. E então, aos 97 anos de idade, ele está de volta à sua terra, por orientação divina, por conselho das suas mulheres, e agora ele tem 2 esposas, tem 2 concubinas, tem muitos filhos, e então diz o texto bíblico que ele volta para a sua terra e tem um importante encontro com Deus, no Val de Jaboque, aos 97 anos de idade. É muito curioso que Jacó chamava Deus de Deus de seu avô Abraão, o Deus de Isaac, seu pai, mas nunca tinha chamado Deus até então de o seu próprio Deus. Era o Deus do seu avô, era o Deus do seu pai, mas não o seu Deus pessoal. Mas ali no Val de Jaboque, em Peniel, o Senhor mesmo luta com Jacó. Jacó tenta resistir, medindo força com força, poder com poder, destreza com destreza, mas o Senhor toca ali na articulação da coxa, Jacó fica aleijado, mas tem uma experiência gloriosa com Deus, gloriosíssima. E ali Deus muda a história dele, Deus muda o nome dele, ele não vai ser mais chamado de Jacó, trapaceiro, enganador, suplantador, mas será chamado de Israel, príncipe de Deus. E Jacó, então, vai ser essa personagem tão importante na história da redenção, porque é dele que procede as 12 tribos de Israel. O nome mais repetido em toda a Bíblia é o nome de Jacó. Nenhum personagem bíblico tem seu nome tantas vezes repetido em toda a Bíblia como o nome de Jacó. Ele vai ser o pai das 12 tribos de Israel. E então, diz a Bíblia que quando José, seu filho, está com 17 anos, e Jacó com 108 anos, o José é vendido pelos seus irmãos para o Egito. Tudo isso fazia parte do grande projeto de Deus, porque Deus já havia dito lá em Gênesis 15 para Abraão que a sua descendência ficaria no Egito por volta de 430 anos. E José, então, vai para o Egito, vendido como escravo, e ele fica ali durante um grande período, de 22 anos, até levar sua família para lá. Seu pai, agora, quando vai para o Egito, já tem 130 anos. Ele sai da prisão do Egito para ser governador do Egito, a segunda maior autoridade deste vasto e poderoso império, o Império Egípcio. E então, o José leva sua família para o Egito. O seu pai, que foi para lá com 130 anos, vive mais 17 anos e morre aos 147 anos, quando tem então a cerimônia, o funeral mais pomposo registrado na Bíblia, é o cerimonial do funeral de Jacó, pai de José, pai das 12 tribos de Israel. Mas diz a Bíblia que então, num tempo em que José morre, o José morre com 110 anos, mais tarde o faraó, que não conhecia José, começa a oprimir o povo de Israel. Eles desceram para o Egito com 70 pessoas, e depois de 400 anos, saíram do Egito 600 mil homens, além de mulheres e crianças, em torno aí de 2 milhões de pessoas. Deus promoveu para que o Moisés,
filho de Amrão e Joquebede, que fora criado como filho da filha de Faraó, aos 40 anos tivesse que fugir do Egito, porque ele entendeu que devia livrar o seu povo na força do braço. E então ele mata um egípcio, esconde o corpo dele debaixo da areia, e isso é descoberto, ele tem que fugir do Egito. E passa 40 anos, até os 80 anos, no deserto, onde se casa, e onde ele vai ser pastor de ovelhas. Mas aos 80 anos, Deus o chama numa sarça ardente no Sinai, e Deus o envia ao Egito. Deus se apresenta a ele como o grande eu sou. Ai, eu sou o que sou, me enviou até vós. E ele então vai ao Egito, juntamente com seu irmão Arão, e apenas com um cajado nas mãos. Ele triunfa sobre o faraó, ele desbanca o panteão de divindades egípcias, e então tira o povo de Israel desta amarga escravidão, com mão forte e poderosa, a mão forte e poderosa de Deus. E eles experimentam, nesta jornada rumo a Canaã, em 40 anos, grandes milagres, grandes prodígios. Deus abriu o Mar Vermelho, Deus mandou uma coluna de fogo para guiá-los de dia, de noite, e uma coluna de nuvem para guiá-los de dia. Deus mandou maná do céu, Deus mandou água da rocha, Deus não permitiu que os calçados se envelhecessem em seus pés, nem que as roupas envelhecessem em seus corpos. Deus conduziu esse povo por 40 anos, de maneira miraculosa, até entrar na terra prometida. É bem verdade que esta geração, que viu os milagres de Deus, que recebeu a santa lei de Deus nas tábuas que vieram lá do Sinai, escritas pelo dedo de Deus, esta geração que viu os inimigos de Israel sendo vencidos de maneira tão milagrosa, foi também uma geração incrédula e perversa. E por isso, de toda essa multidão que saiu do Egito, cerca de 2 milhões de pessoas, apenas 2 pessoas entraram na terra prometida, Josué e Calebe. Depois que Moisés conduziu esse povo por 40 anos no deserto, agora então, esse povo entra na terra prometida sob a liderança do grande general Josué, que era discípulo e sucessor de Moisés. Deus então ordena a Moisés que faça a transição, e ele não entraria na terra prometida, porque Deus dera uma ordem para ele para falar a rocha, e ele feriu a rocha, desobedecendo a Deus. E então Josué, o grande capitão, é quem vai entrar na terra prometida, liderando o povo em 7 anos de conquista da terra prometida. Enquanto Josué e os anciãos de Israel estavam na liderança, o povo serviu a Deus, o povo temeu a Deus. Entretanto, com a morte de Josué e dos anciãos de Israel, a nova geração que surgiu já não conhecia mais a Deus. E aí nós temos um longo período de mais de 300 anos, num governo que nós chamamos de teocrático, governo do próprio Deus, que se fazia perceber pelos juízes que Deus levantava nas horas de aperto, porque o povo foi numa espécie de ciclo, numa espiral descendente de decadência, de desobediência, de apostasia, de opressão, e quando o povo se sentiu oprimido, buscava Deus, Deus levantava um juiz, libertava o povo, quando tudo voltava à normalidade, o povo se voltava de novo para a idolatria, para a imoralidade, para a desobediência, e esse ciclo vicioso durou mais de 300 anos, mais de 300 anos. É muito importante, então, destacar que nesse período de grande inconstância, numa espécie de gangorra espiritual do povo de Israel, Deus disciplinou o seu povo, não permitindo que aquelas nações fossem expulsas, mas essas nações tornaram-se como que espinhos nas ilhargas do povo de Deus. Os deuses pagãos tornaram-se laço, armadilha, arapuca para prender o povo debaixo de uma grande opressão. E então conclui-se o livro de Juízes, depois de mais de 300 anos deste governo
chamado teocrático, dizendo que cada um fazia o que bem pensava, porque não havia rei em Israel. Então, nós temos agora o levantamento do último juiz de Israel, o maior juiz de Israel, que foi Samuel, que chega num tempo em que o sacerdócio está corrompido sob a liderança de Eli e de seus filhos Hofni e Finéias. Então Deus suscita o grande sacerdote, juiz e profeta de Israel, o profeta Samuel. E ele é aquele que vai trazer de volta a nação apóstata para a presença de Deus. É ele quem vai ungir também um rei sucessor do processo do governo teocrático para um governo monárquico, ungindo Saul, benjamita, como rei de Israel. Esse rei começa bem, mas termina muito mal. Deus o rejeitou, porque ele não teve um coração submisso e obediente a Deus. E então Deus ordena Samuel para ordenar, para ungir Davi, filho de Jessé, o caçula de Jessé, como rei em lugar de Saul. E o primeiro livro de Samuel retrata esta saga do ministério de Samuel, do ministério de reinado de Saul, mas como Saul se corrompeu, como Saul perdeu o rumo, como Saul fez da perseguição a Davi, seu genro e seu sucessor, a plataforma principal do seu governo. Saul, na verdade, tornou-se um homem ciumento, um homem inseguro, um homem louco, que fez muitas atrocidades, que fez muitas loucuras, a ponto de ir consultar uma pitonisa, consultar os mortos. E desta maneira, ele encerra a sua biografia no capítulo final do primeiro livro de Samuel, morrendo na batalha contra os filisteus. E então o caminho está aberto para Davi voltar à sua terra, porque ele estava num desespero dele, buscando asilo político entre os filisteus. Ele retorna a Hebrom, ele é consagrado rei das tribos do sul, mas o general, que era o general de Saul, Abner, conclama o Isbosete, filho de Saul, como rei das tribos do norte, e mais tarde ele volta a sua atenção para Davi, e ele dá apoio a Davi. Davi então faz uma aliança com ele, mas o general Joabe mata Abner, e o rei Isbosete é assassinado, e então os anciãos de Israel, das tribos do norte, vêm até Hebrom, consagram Davi, ungem Davi como rei sobre todo o território de Israel. Davi reinou 7 anos em Hebrom e 33 anos em Jerusalém, porque a cidade de Jerusalém, que tinha sido queimada no período de Josué, a cidade de Jerusalém, que era a cidade dos Jebuseus, a capital dos Jebuseus, é tomada por Davi, é constituída como capital de Israel. O tabernáculo é trazido para Jerusalém, e Davi então governa no mais importante governo da história de Israel, 40 anos, não apenas tornando Israel como uma grande nação, mas também como um poderoso reino, conquistando os povos à sua volta e ao seu redor. Pois bem, Davi teve um reinado vitorioso, muito vitorioso, tornou-se um rei riquíssimo, muito poderoso, um homem com muita destreza militar, que fez grandes campanhas militares e todas elas vitoriosas, mas ele tem um fracasso na vida pessoal, na sua vida moral, com adultério com Batseba, mandando matar o marido de Batseba, o seu soldado, o seu valente Urias, e a partir daí a biografia de Davi vai num declínio, numa ladeira abaixo, e ele conclui o seu reinado com grandes conflitos, inclusive com a conspiração do seu próprio filho Absalão contra ele, e ele tem que fugir de Jerusalém às pressas para não ser morto pelo seu próprio filho. Ele vence essa guerra contra o seu filho, mas ele não celebra esta vitória, porque, na verdade, aquela vitória teve um gosto amargo para ele. A vida de seu filho Absalão é ceifada. Pois bem, com a morte de Davi, o seu filho Salomão vai ser o seu sucessor. E Salomão pede a Deus sabedoria,
Deus dá sabedoria, Deus dá riqueza para ele, e ele vai ser um rei com grandes riquezas, com grandes vantagens, no sentido de que o mundo está em paz nesse período, os inimigos à volta estavam conquistados já pelo seu pai, e ele vai empreender a construção do templo de Jerusalém, do majestoso templo de Jerusalém, com todo o ouro que seu pai Davi havia deixado como herança para ele fazer aquela grande obra, com a ajuda de Tiro, do rei de Tiro, com madeiras nobres, com pedras preciosas. E então o grande ponto do reinado de Salomão foi o luxo, a pompa do seu governo e, sobretudo, a construção do templo de Jerusalém. Se Davi começou bem e não terminou tão bem, também o mesmo aconteceu com seu filho Salomão. Ele se corrompeu por causa das suas muitas mulheres. Ele tinha 700 princesas e 300 concubinas e chegou a ponto de adorar os deuses pagãos de suas muitas mulheres. E o seu reino entrou também num declínio, porque Salomão teve o seu período de crise, e o livro de Eclesiastes retrata com muita clareza esta crise vivida por Salomão. Com a morte de Salomão no ano 931 a.C., o seu filho Roboão assume o governo. Com essa transição de governo, os anciãos, o povo, foram a ele pedindo para aliviar os impostos, porque na verdade todo o luxo da corte, quem pagava a conta era o povo, com pesados tributos. E este rei, filho de Salomão, não teve sabedoria suficiente para lidar com isso, foi buscar conselho dos anciãos, os anciãos disseram: olha, escuta o povo, é prudente escutar o povo. De fato, o povo está sendo oprimido demais, com pesados tributos. Mas ele não ficou muito satisfeito com esse conselho, foi buscar conselho nos jovens, e os jovens disseram: não, você tem que ser mais duro ainda, você tem que dizer para o povo que o seu dedo mínimo é mais grosso do que o braço do seu pai. E com isso, houve uma cisão, uma racha no reino, e 12 tribos de Israel seguiram a liderança cismática de Jeroboão I, formando o que nós chamamos de Reino do Norte, mais tarde tendo como capital a cidade de Samaria. E no sul ficaram as 2 tribos de Judá e Benjamim, cuja capital continuou sendo a capital de Jerusalém. Vale destacar que nesse Reino do Norte, que durou apenas 209 anos, de 931 a 722, nós tivemos 19 reis, em 8 dinastias diferentes. Vale também destacar que nenhum desses reis andou com Deus. Foram homens maus, foram homens perversos, foram homens idólatras, foram homens opressores, foram homens que fizeram mal fizeram mal aos olhos do Senhor, os homens que abriram o campo para o sincretismo religioso e perverteram as 10 tribos do norte. Então, depois desse período de 209 anos, em 722, o poderoso império assírio cercou Samaria, tomou Samaria e levou cativo esse povo para nunca mais retornar como um povo hegemônico. Uma estratégia do rei Sargão II foi trazer povos estrangeiros para habitar nessa região, formando um povo híbrido, chamado de samaritano, que vem a se tornar um povo inimigo do povo judeu, historicamente inimigo do povo judeu, um ódio que durou mais de 7 séculos, porque eu estou falando aí do ano 722, e quando Jesus dá início ao seu ministério, realiza o seu ministério, esse ódio ainda estava prevalecendo. É tanto fato que lá em João capítulo 4, somos informados de que quando Jesus passou pela província de Samaria, ao encontrar-se com aquela mulher samaritana, foi ela quem pontuou: como tu pedes de beber a mim, sendo tu judeu, e eu uma mulher samaritana? Então esse ódio só foi derrubado com a chegada do evangelho, quando o diácono Filipe é enviado para lá, e ele chega lá pregando o evangelho, e mais tarde os apóstolos enviam Pedro e João para lá, e eles oram pelos samaritanos, eles recebem o Espírito Santo, e a igreja cristã começa a florescer em Samaria, derrubando o muro da inimizade que existia entre eles. No Reino do Sul,
é muito importante destacar, me permita tomar um pouquinho de água aqui, é importante destacar que o Reino do Sul, cuja capital era Jerusalém, alternou entre reis piedosos e reis ímpios. Nós tivemos homens piedosos no Reino do Sul, poderíamos citar, por exemplo, Asa, poderíamos citar Josafá, poderíamos citar o rei Uzias, poderíamos citar o rei Ezequias, o rei Josias, mas tivemos também homens muito maus, como Acabe, como Manassés. Pois bem, o Reino do Sul também alternou, ou melhor, ele alternou, porque o lado do norte só teve coisa ruim. Nenhum desses reis andou com Deus. Mas no Reino do Sul alterna-se o poder entre homens bons e homens maus. Mas, ao fim, Deus mandou profetas, como Isaías, como Miqueias, como Joel, como o próprio Jeremias, e o povo não quis ouvir a voz de Deus através dos seus profetas. A uns perseguiam, a outros matavam, e eles tinham uma espécie de crendice, uma coisa mística em relação ao templo. Está lá em Jeremias capítulo 7, e eles diziam: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este, para permanecerem nos seus pecados. Em outras palavras, eles pensavam assim: enquanto tiver o templo de Jerusalém, nós estamos seguros, nenhum inimigo vai nos conquistar. Pois bem, Deus então entrega o Reino do Sul nas mãos dos caldeus. Israel nunca foi derrotado por causa da força dos inimigos. Israel sempre foi derrotado por causa dos seus próprios pecados. Então, a Babilônia cerca Jerusalém durante 3 vezes. Aliás, me permita dizer isso aqui, antes disso, logo que a Samaria caiu, no ano 722, o rei assírio cercou também Jerusalém, quando o rei Ezequias governava aqui no sul. E deu uma ordem para o rei Ezequias: pode se render, porque Deus nenhum consegue livrar você das minhas mãos. E então diz a Bíblia que o rei Ezequias coloca essa causa diante de Deus. Ele não tinha estratégia militar, nem força militar para resistir àquele poderoso exército que sitiava Jerusalém. E então um anjo do Senhor, apenas um anjo do Senhor, agindo em nome do Senhor, matou 185 mil soldados assírios, e Deus libertou Jerusalém do poder estrangeiro, além de curar o rei Ezequias, que estava com doença mortal. Pois bem, mas agora passaram-se os anos, e o Reino do Sul também se corrompeu galopantemente, misturando-se com os outros povos, na prática da idolatria, na prática da imoralidade, abusando da paciência divina, provocando a ira de Deus. E então Deus traz a Babilônia, um povo amargo, um povo conquistador, um povo expansionista, um povo sem temor de Deus. E você pode ler esse grande dilema no livro do profeta Abacuque, e você vai ver que Jeremias, ao denunciar que Israel cairia nas mãos dos babilônios, dos caldeus, ele chegou a ser preso, ser jogado num buraco, e eles não queriam ouvir nenhuma palavra negativa a respeito do povo, mas na verdade Jerusalém foi cercada em 606, Deus entregou os vasos do templo nas mãos dos caldeus, esses vasos sagrados foram levados e colocados nos templos pagãos na Babilônia. Alguns jovens da nobreza foram levados cativos, como Daniel e os seus amigos. Houve um segundo cerco no ano 596, quando foi levado também Ezequiel, que era de uma família sacerdotal, mas ele vai ter um chamado profético lá na Babilônia, e vai exercer o seu ministério profético a partir da Babilônia. Mas no ano 586, Nabucodonosor, cercando Jerusalém, impôs à cidade uma situação de muita dor, de muita tristeza, porque ninguém entrava, ninguém saía, faltou provisão, as pessoas começaram a morrer de fome dentro dos muros, e aqueles que tentavam escapar morriam à espada. E então, quando não havia mais qualquer chance de resistência, Jerusalém foi tomada, o templo de Salomão foi destruído, e o povo de Judá foi levado cativo para a Babilônia, num longo cativeiro de 70 anos. Deus havia não só definido o cativeiro, mas a duração do cativeiro. E então Israel
é entregue nas mãos dos seus inimigos, num ato da disciplina amorosa de Deus, porque a disciplina de Deus não é um ato de ausência de amor, mas de amor responsável. E então, só então, no cativeiro babilônico, é que Israel é curado da idolatria e nunca mais o povo se capitula diante de outros deuses. Se eles foram levados para a Babilônia em 3 turnos, 606, 596, 586, eles retornam à terra de Israel também em 3 turnos, sob a liderança de Zorobabel para a construção do templo, sob a liderança de Esdras para ensinar a lei e sob a liderança de Neemias para reconstruir os muros de Jerusalém. Então, Jerusalém é reconstruída sob o governo agora medo-persa, porque a Babilônia, enquanto Israel estava lá no cativeiro, caiu nas mãos de um outro império, o Império Medo-Persa. Quando Israel retorna ao seu território, quem governa o mundo é o Império Medo-Persa. Pois bem, este império também caiu nas mãos de um outro império, o Império Greco-Macedônio. Filipe da Macedônia, Alexandre o Grande, período em que se espalha o que nós chamamos de helenização, a cultura grega. Uma língua universal circula no mundo inteiro, que é o grego. Nesse período, traduzido o Velho Testamento para o grego, que era a língua mundial, uma versão muito famosa chamada de Septuaginta. E então, com a morte precoce de Alexandre o Magno, Alexandre o Grande, o grande império greco-macedônio é dividido entre 4 generais. Israel ficou ora sob o governo dos Ptolomeus do Egito, ora sob o governo dos Seleucidas da Síria. No governo sírio, Antíoco IV, ou chamado Antíoco Epifânio, profana o templo de Jerusalém, levantando um altar a Zeus no templo de Jerusalém e sacrificando suínos no templo de Jerusalém, uma grande profanação. E então o sacerdote Matatias, com seu filho Judas Macabeu, não suportando essa profanação, declaram guerra aos Seleucidas da Síria e ganham essa guerra, formando um governo asmoneu em Israel. Então Israel é liberto do poder estrangeiro através da guerra dos Macabeus. Mas no ano 63, Pompeu conquista esse território e incorpora Israel ao chamado Império Romano, que na época Pompeu nomeia Antípater como rei do território de Israel, e com a morte de Antípater, seu filho, conhecido por todos nós como Herodes o Grande, é nomeado rei de Israel. Eu queria destacar para você um fato muito curioso sobre Herodes o Grande, porque Herodes o Grande foi um grande empreendedor, um grande gestor. Tudo que tinha grande em Israel foi ele que fez. Por exemplo, foi Herodes o Grande que construiu, ou melhor, ampliou e embelezou o templo de Jerusalém, tornando-o mais magnificente do que o templo de Salomão. Foi ele quem construiu o porto de Cesareia, abrindo o comércio para o mundo e facilitando as viagens missionárias. Foi ele quem construiu a fortaleza de Massada, para onde fugiram cerca de 1000 judeus quando Jerusalém foi tomada no ano 70. Foi ele quem construiu a fortaleza de Antônio, onde Jesus foi julgado por Pôncio Pilatos em Jerusalém. Esse homem, embora um grande empreendedor, ele tinha muito medo de perder o poder. Então, ele massacrou mais da metade do sinédrio judaico. Ele mandou matar membros da sua própria família, porque ele casou-se 9 vezes, e ele mandou matar membros da sua própria família. E ele, quando os magos vieram do Oriente, com a notícia de que tinha nascido o rei dos judeus, e eles tinham vindo para adorá-lo, ele, com ciúmes, mandou matar as crianças de Belém, uma grande chacina, perversa essa chacina, mas o Senhor tinha orientado a José e Maria para fugirem com o menino para o Egito. E então, com a morte de Herodes o Grande, seu reino é dividido entre 4 filhos. Arquelau, o tetrarca da Judéia, o Herodes Antipas, tetrarca da Galileia, o Filipe e o Lisânias, tetrarca de outras regiões de Israel. Pois bem, vale destacar que quando Jesus nasce,
Jesus nasce, quem está governando o mundo é o Império César Augusto, e quem está dominando a província é Herodes o Grande. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, quem está governando o mundo é Tibério César, quem está governando em Jerusalém, Israel, na região do sul, né? Na tetrarquia da Galileia, é o governador romano Pôncio Pilatos, e quem está governando lá na tetrarquia da Galileia é Herodes Antipas. Então, já disse ontem para vocês, na nossa live, que Jesus havia profetizado a queda de Jerusalém, a tomada de Jerusalém, que o templo de Herodes seria também destruído, o que ocorreu no ano 70, quando Tito Flávio cerca Jerusalém, toma Jerusalém, destrói o templo de Jerusalém, não ficando pedra sobre pedra, e então acontece a maior dispersão dos judeus de todos os tempos, desde o ano 70 a 14 de maio de 1948, quando Israel retorna ao seu território como nação. Só quero concluir a minha fala com vocês, dizendo que a sobrevivência de Israel é um grande milagre. Nenhum povo conseguiu manter sua cultura, sua religião e sua língua por tanto tempo. Talvez perguntemos agora, onde estão o poderoso Império Egípcio? Onde está o poderoso Império Assírio? Onde está o poderoso Império Babilônico? Onde está o poderoso Império Medo-Persa? Onde está o poderoso Império Greco-Romano? Onde está o poderoso Império Greco-Macedônio? Onde está o grandioso Império Romano? Todos eles passaram. Mas Israel, apesar de ser perseguido de uma maneira tão virulenta, tão truculenta, a ponto de no século passado, no século XX, na Segunda Guerra Mundial, 6 milhões de judeus terem sido trucidados de forma criminosa, de forma bárbara, de forma desumana pelo nazismo, o povo de Israel sobreviveu. Louvado seja Deus! Sobreviveu com a sua cultura, com a sua língua, com a sua religião. E então, no dia 14 de maio de 1948, Israel retorna ao seu território como nação. E é uma grande nação, embora num território tão pequeno, cuja maioria, a extensão do seu território é de deserto, mas uma nação fortemente tecnológica, uma nação que tem um grande poder de resistência e capacidade militar, uma nação que tem exportado tecnologia para o mundo, uma nação que tem sido referência para o mundo, e então hoje nós estamos aqui para render graças a Deus pela nação de Israel, porque esta nação trouxe para nós as Escrituras, esta nação trouxe para nós o Messias. Jesus era judeu. Esta nação ainda há de ser restaurada por Deus, conforme você pode ler em Romanos, capítulo 9, 10 e 11. Romanos 9 olha para trás, para a grande eleição de Deus. Romanos 10 olha para o presente, para o pecado de Israel. Mas Romanos 11 olha para o futuro, para a restauração de Israel. Nós nos solidarizamos mais uma vez com Israel nessa grande luta que está enfrentando pelo ataque terrorista do Hamas no dia 7 de outubro, onde centenas e centenas de israelitas, de judeus foram mortos de forma covarde, crianças decapitadas, mulheres estupradas, velhos completamente pisoteados, e um banho de sangue de forma criminosa foi imposto a Israel. Então, nossas orações em favor deste povo que foi tão covardemente atacado, e que Deus restaure esta nação, que Deus restaure a paz no Oriente Médio, que Deus restaure o temor do seu poderoso nome entre as nações, para que todos reconheçam Jesus Cristo como Senhor, como Messias, como Salvador. Não há paz fora do Príncipe da Paz. Não há salvação fora deste nome, que é o nome de Jesus, porque a Bíblia diz que não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Não é religião que nos salva, não é rito sagrado que nos salva, só Jesus salva, só Jesus liberta, só Jesus traz paz,
Só Jesus quebra o muro da inimizade. Só Jesus é aquele que pode estabelecer o reino da paz, o reino da justiça. Então, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe seu coração, que Deus abençoe sua família e até breve, se Deus quiser.